James, o nosso tema é bem interessante e palpitante, né? Porque daria um seminário, né? Sobre É, família, laços de é família. verdade. Aham. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente sabe, conhece quais são os verdadeiros laços de família, né? A gente sabe que esses laços, eles não se partem com a reencarnação, isso a gente já sabe. Então, quais os verdadeiros laços de família? A palavra é sua. Muito boa noite, meus queridos irmãos do Ivane Pereira do Amaral, a nossa amiga Cíntia, a todos companheiros presentes e ausentes dessa live, falar sobre laços de família, certamente é lembrar a grande família cósmica universal, pois sabemos que todos nós tivemos uma única origem e que esta origem é de uma paternidade cósmica espiritual, pois sabemos que nós somos oriundos de um único Pai Criador, conforme foi estabelecido pelos Espíritos ao codificador Allan Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Portanto, estabelecendo essa análise de que nós tivemos um princípio do Criador para o criado que somos nós. E quando o Cristo, o nosso irmão maior, organizou o nosso orbe terrestre, este Cristo planetário, este Cristo cósmico, com a visão familiar cósmica, ele iria organizar e estabelecer diretrizes e normas de segurança para aquele que mais tarde seria a nossa futura residência. Residência essa conhecida como planeta Terra, ou Mãe Gaia, na mitologia grega. E quando Jesus estabeleceu este grande organismo como a residência planetária de todos os seus residentes, de todos os seus moradores, de várias regiões, não só, Cíntia, do planeta Terra, mas das infinitas migrações de outros orbes terrestres, dos nossos irmãos em humanidade, que estabelece essa sintonia, essa troca de experiência entre as famílias cósmicas universais, porque Jesus iria estabelecer ao afirmar: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, há uma diversidade de residências aonde nós somos irmãos em humanidade. Mas quando Jesus esteve conosco, de forma presencial, quando o amor veio à Terra, no espírito mais perfeito que aqui viveu entre todos nós, ele iria demonstrar a todos, tanto aos judeus como os galileus, os saduceus, os rabinos da época, de que nós somos uma única família. Quando Jesus estava realizando as suas curas, as suas cirurgias espirituais e cirurgias morais naquele povo ignorante da Palestina, na residência de Simão Pedro, uma multidão a cercava. E alguém iria dizer: Rabi, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo conversar com você. E foi naquele momento que Jesus iria dar um recado para as humanidades futuras, Cíntia, quando ele diz: quem são meus irmãos e quem são minha mãe? Minha mãe e meus irmãos
são todos aqueles que me seguem, que faz a vontade de meu Pai. Jesus, nessa citação, como em outras, iria afirmar que nós possuímos duas famílias: as famílias de laços de consanguinidade e as famílias de laços espirituais. E que a primeira, ela perece na terra. Ela não tem um ligamento, um fortalecimento, porque ela deixa de existir no mundo físico, porque é laços apenas de aparências, são laços de não profundidade, mas os laços espirituais, as famílias espirituais, essas certamente são eternas. E era exatamente isso que Jesus estabelecia. Quando Jesus dialogava com os discípulos e também com as mulheres dos discípulos, Cíntia, Jesus era ladeado por uma multidão que lhe seguia, e muitas mulheres: Ruth, Joana de Cusa, Madalena, Maria de Nazaré, Marta, as irmãs de Lázaro. Então havia um universo feminino, havia um universo familiar. Jesus estabeleceu as primeiras diretrizes de segurança em um lar quando ele, no culto do Evangelho no lar, na residência de Simão Pedro, diante da sua esposa de Simão Pedro, diante da sogra de Simão Pedro, Jesus iria dizer que o lar é a baliza, é a célula. Eu estou traduzindo para a linguagem atual. É o candinho, é o fermento para a edificação de um grande reino familiar que se inicia no nosso mundo íntimo. Naquela época, Joana de Cusa, ela tinha 2 filhos, casada com o intendente de Cusa. Joana, ela buscou Jesus como psicoterapeuta familiar, iria desabafar dizendo-lhe que ela estava passando os maiores conflitos de relacionamento conjugal com o intendente de Cusa, pois ele era um homem de temperamento muito difícil. E na realidade, Joana de Cusa, buscava romper os laços que aprendia o intendente de Cusa. E Jesus, naquele momento, iria dizer-lhe que era para ela ter mais resiliência, resignação, que compreendesse os conflitos do marido, porque ele era um homem de muita projeção na sociedade. Mas ela iria renunciar o intendente de Cusa para conviver com seus 2 filhos. E no final da sua existência, Joana de Cusa iria perceber que os laços de família que aprendia os seus 2 filhos naquele momento poderia reverberar para o futuro da sua existência. Vamos ver Joana de Cusa na obra de Humberto de Campos, Boa Nova, quando Joana de Cusa está amarrada ao pelourinho, sendo queimada viva, as labaredas queimando o seu corpo e o de seu filho, e o seu filho iria dizer: mãe, mãe, abjura enquanto é tempo, não vês que nós fomos vencidos? E naquele momento, Joana de Cusa estabelece uma fidelidade incondicional com o irmão maior, que era Jesus. Joana tinha estabelecido essa conexão familiar eterna com Jesus. E ambos perecem no pelourinho, amarrado naquela tocha de galhos humanos. O outro filho
não se tem muita notícia, os anais da história não narram. Mas, no ano de 1973, quando Divaldo Pereira Franco, junto com Nilson Pereira, visitava a região da Umbria pela primeira vez na década de 70, e foi lá, na região da Umbria, onde o prolero de Assis, Francisco de Assis, colocou as suas pegadas. Divaldo e Nilson, visitando a região onde Francisco de Assis viveu, iria lhe aparecer a sua mentora Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles, na década de 70, iria revelar algo que até então era desconhecido para os dois, Nilson e Divaldo. Ela iria dizer: vocês dois, Nilson e Divaldo, foram os meus filhos biológicos. Literalmente, eu dei a luz a vocês dois no tempo de Jesus. Vocês viveram como os meus filhos quando eu habitava a personalidade de Joana de Cusa no tempo de Jesus. E seguimos as pegadas de Jesus. 2000 anos se passaram quando Joana de Ângeles iria revelar a Divaldo uma série de mensagens sobre a família, quando Joana de Ângeles apresenta aquela obra que eu considero uma obra-prima sobre a psicologia dos laços de família, Constelação Familiar. Aquela que foi Joana de Cusa, aquela que foi a Clara de Assis, aquela que viveu no México como Sor Juana de la Cruz, e aquela que viveu como Joana Angélica, vai escrever uma página sobre laços de família, sobre o educandário familiar, porque Joana de Ângeles iria entender que o destino das criaturas humanas, o futuro da humanidade está na construção da célula máter da sociedade, que é a família. Então, ao afirmar que a família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações, minha amiga Cíntia. Hoje eu estou James, hoje eu estou Cíntia, mas não sabemos os laços que nos prendem. Eu comentava, Cíntia, recentemente que a minha família espiritual é muito grande. Os laços de simpatia que nós temos com os companheiros do Ivone Pereira, do Joana de Ângeles, os laços que a gente vai tendo com esses companheiros, com essa família espiritual, quem sabe se em uma existência passada não fomos companheiros, amigos, irmãos, consanguíneos? Não sabemos, Cíntia. Porque quando Joana diz que nesta trajetória das sucessivas reencarnações, já tivemos inúmeras famílias consanguíneas. Essa é uma das nossas famílias consanguíneas e que muitas das vezes são a repetição daquelas mesmas figuras que conviveram conosco na nossa última família passada. E Joana vai afirmando que nesses laços de família organizada, a família antes da reencarnação, quando são eleitos os futuros membros que a constituirão, ou sendo o resultado da precipitação da imprevidência sexual de muitos indivíduos. É sempre o santuário que não pode ser desconsiderado sem graves prejuízos para quem lhe perturbe a estrutura. O que Joana está querendo dizer que muitas das vezes a construção de uma família pode ser de forma precipitada nas imprevidências da questão
do ato sexual, às vezes a gente engravida uma companheira e que não estava no nosso planejamento reencarnatório. Eu me recordo, Cíntia, de forma muito bem-humorada, minha amiga, quando eu era Sim. jovem, eu, eu já fazia palestra pelo interior da Bahia. Eu devia ter uns 20 anos, aproximadamente. Eu tinha terminado de realizar uma palestra na cidade de Mundo Novo, a 300 quilômetros de Salvador, no Centro Espírita Teles de Menezes. Um jovem James Day. E ao atravessar a praça desta cidade, após a palestra, acompanhado por um jovem rapaz presidente da instituição espírita Cíntia, ao atravessar aquela praça, me lembro como hoje, eu vi uma jovem moça loira, olhos castanhos, Cíntia, pele parecendo de uma boneca de louça. Ao olhar para aquela jovem garota, eu me apaixonei, Cíntia. Só em olhar eu me apaixonei. E aí eu disse ao presidente do centro, quem é? É fulana de tal. Eu disse, convide ela para ir comer a pizza conosco. E fomos nós três comer a pizza. E lá na pizzaria eu me declarei para ela que eu tinha Foi me mesmo. apaixonado, que eu estava amando ela. Era amor à primeira vista. Ela lembrava muito Xuxa Meneghel, lembrava quando Xuxa ainda era muito jovem. Ela tinha aparência de Xuxa, era loira, muito linda, chamava a atenção. Parecia uma constelação de luz na terra, na cidade de Mundo Novo. Nossa, Quando, um mês depois deste encontro, era numa época que nós nos correspondíamos através de cartas. Eu só escrevi uma carta para ela e não tive retorno. Mas, qual surpresa, meus queridos irmãos do Ivone Pereira do Amaral. Eu me encontrava na sessão mediúnica do Humberto de Campos, em Salvador, quando um espírito deu uma comunicação psicofônica dizendo-nos: meu filho, aprenda por definitivo. Quando você está em tarefa cristã, divulgando o Evangelho de Jesus, nós estamos acompanhando você, estamos inspirando você, estamos lhe orientando para que você possa desenvolver as suas palestras. Mas aquela atitude que você teve após a palestra, de encontrar com aquela jovem moça, você estava se comprometendo. Aquela jovem moça não faz parte da sua programação reencarnatória. Se você se comprometer com ela, você vai estabelecer mudanças transformadoras da sua vida e que nós não estaremos para lhe apoiar. Aquela moça não faz parte do seu projeto reencarnatório. Aquela moça não faz parte da sua futura programação familiar. Portanto, meu filho, quando você estiver em uma atividade espírita cristã, não tenha esse tipo de postura. Eu tomei um puxão de orelha. Decidi em diante, nunca mais, Cíntia, eu procurei perceber que nós somos os próprios autores das nossas ações. Eu estava com com 20 anos certeza. naquela época. Então isso me serviu de exemplo. É exatamente isso que Joana está querendo dizer, que os laços de família, ela é uma oficina onde Sim. se caldeiam os sentimentos. Os laços de família é um caldeirão de sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para o empreendimento do futuro. A família é esse caldeirão, não é? De Sim. sentimentos e de emoções
é uma fusão nuclear de emoções dentro de um lar que vai se constituindo ou construindo gradativamente, dirimindo os nossos defeitos, as nossas antipatias. É um Muitas laboratório, é das o primeiro vezes, laboratório, né? o laboratório, muitas das vezes, dentro do nosso lar, existe afetos e desafetos de vidas Sim. passadas. Como ela vai dizer, né, Cíntia, Joana, que os laços de família é um campo experimental de lutas íntimas e externas. Constitui oportunidade comum para que o espírito se adestre nos empreendimentos pessoais, sem perder o contato com a realidade externa, com as demais pessoas. Ou seja, a família, não é? É um campo experimental de lutas íntimas. O que é que a É. gente vê mais hoje dentro de uma família? São lutas íntimas, titânicas, não é? São verdadeiras. Há famílias que se desagregam, desafetos, inimigos do passado que se reúnem debaixo do mesmo teto para dirimir ou diminuir essa intensidade da animosidade do passado. Muitas das vezes o teu inimigo do passado que você prejudicou reencarna como seu filho, Sim, não é? E a aí ideia é você essa. tem que ah, eu diria que o projeto é Joana de esse, a Anjos, ideia ela não é fala essa. isso. Mas Joana É, de é, Anjos, a, ela fala isso, que são espíritos, né? Grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para reparação, graças à contingência reencarnatória. O pois é, porque. objetivo é esse encontro, para que essas arestas sejam aparadas para esses reajustes. Não que todos sejam para reajuste, pode renascer espíritos afins também, na mesma família. Pois, E pode nascer, pois, como você falou, desafetos. pois é, quando ela diz que o exercício, não é? O exercício da paciência no clã familiar é valiosa contribuição para a experiência iluminativa, para a experiência iluminativa de todos que estão O albergados. James, tua internet está meio oscilando, né? Eu vi o Tua, céu tua oscilando. internet oscilou um pouquinho. Eu pensei até que ia Ah, cair. foi. Ah, Pelo tá, menos mas para eu mim tô vendo aqui, você perfeito. é a sua, porque para mim apareceu reconectando aqui. Ah, foi? Ah, então Sim, tá. Tá, então falhando um às vezes é pouquinho. o sinal de Agora internet. melhorou. É. Tá ótimo, então. Então, esse exercício da paciência no clã familiar é valiosa contribuição para as nossas experiências iluminativas. Essas experiências iluminativas dentro da nossa egrégora familiar, dentro da nossa família. Ela também vai dizer que no lar, onde se é conhecido e muito dificilmente se pode ocultar as mazelas interiores, que são lapidadas as imperfeições em contínuos atritos que não deve resvalar para os campeonatos da indiferença ou do ódio, do ciúme ou da revolta. Isso é o que a gente mais vê dentro de um lar, não é, Cíntia? Então, os laços de família, ela tem como proposta na Terra nos tornarmos, como eu iniciei falando, uma única família universal, Cíntia. Falamos Sim. muito de um mundo de regeneração. Para o mundo entrar no mundo de regeneração, a gente tem que ter uma compreensão de família cósmica, como eu estabeleci no início. A comunhão de O almas, né? processo é esse. São de alma. Então, quando ela vai dizer que a constelação familiar recorda o equilíbrio que vige no universo, eu achei muito essa citação dela de forma primorosa, né? Que os astros menores giram atraídos
pela força dos maiores, no caso específico das estrelas, planetas, satélites e asteroides. No caso em tela, são os pais, as estrelas, de primeira grandeza, cuja força gravitacional impõe-se aos filhos na condição de planetas à sua volta, assim como de futuros satélites que voltarão no seu entorno sob a atração da afetividade, que são todos aqueles que se vinculam aos descendentes. Esse está sendo o nosso grande desafio em plena pandemia, meus amigos do Ivone Pereira. Quantas famílias se desagregaram com a pandemia, mas quantas famílias se reagregaram? Quantos casais que estavam em pleno processo de separação se uniram, mas também houve muitas separações. Porque este é o que os evangélicos iriam chamar do dia do juízo final, do testemunho de fé, não é? É esse testemunho de fé que nós estamos vivenciando na prática dentro do nosso universo familiar, não é? Portanto, a família, portanto, é um núcleo, ela vai dizendo, de aformoseamento espiritual, Cíntia. É interessante isso, né, Cíntia? Aformoseamento espiritual, quem seja aprendizagem de relacionamentos futuros. Ou seja, perdão, eu acho que esse aformoseamento espiritual, quem seja aprendizagem nesses nossos relacionamentos futuro exitoso. Portanto, eu concluiria dizendo assim, para que a gente abra para alguns questionamentos, não é? Que no círculo humano da família é diferente os laços entre pais e filhos. Jamais se rompem, mesmo quando há dificuldades no relacionamento atual, o que exige transferência para outras oportunidades no futuro reencarnacionista, que se repetem até a aquisição do equilíbrio afetivo. É a da divina lei que somente através do amor o espírito encontra a plenitude e a família. É o local onde se aprimora esse sentimento que se desdobra em diversas expressões de ternura, de abnegação, de afetividade. E que essa afetividade que ela vai dizendo aqui, né, que com o treinamento doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que lhe transforma em família universal, Cíntia. Aí eu acho que esse capítulo ela encerra. Que esse treinamento, essa prática doméstica do relacionamento com as nossas famílias, o fortalecimento desses laços familiares, vai adquirindo a capacidade, a potencialidade de amar. E amando nessa amplitude, a sociedade se transformará em uma família universal. E foi exatamente o que eu falei no início das nossas reflexões sobre o tema laços de família. Eu iniciei falando dessa família cósmica, dessa família universal. Então, nós somos uma microfamília dentro de uma macrofamília cósmica universal e que ela está unida ou estará unida pelos laços da amplitude do amor. Então, esse é o futuro das famílias de um planeta regenerado. São aspirações futuras que Joana nos apresenta. As obras de Joana de Ângeles, a série psicológica, especialmente O Homem Integral, aquele livro, O Homem Integral, estabelece exatamente isso. Há uma proposta das futuras famílias
no mundo de regeneração. Como será o padrão de relacionamento familiar de uma família de um futuro distante, de um mundo de regeneração? Será pautado nessa capacidade de amar com amplitude Sim, universal. é uma conquista, Portanto, né? esses são as nossas constantes buscas para as nossas conquistas interiores. Então, Tem um essas livro são as nossas SOS Família também, né? considerações. Tem, tem o SOS livro Família, SOS Família, que é o onde livro eu tirei essa citação, está nesse livro. Que ela diz isso, que a inclusive, família que é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, a cada encarnação, esses laços eles vão se fortalecendo, eles não se partem com a reencarnação, Cíntia, como muitas pessoas eu pensam. lhe, eu lhe pediria que você desse uma olhada aí na primeira página do SOS Família, quando foi que esse livro foi psicografado. Está aí na primeira página, o Eu não prefácio. abri o livro, eu abri só a citação, mas eu olho aqui. SOS Família, né? SOS Família, você vai ver que quando Joana publicou, publicou o livro SOS Família, se eu não me engano, foi na década de 90. Década de 90. Quando Joana publica Constelação Familiar, ela foi nos anos 90, eu não me lembro o ano, SOS Família. Que ele foi publicado, você Mas, está dizendo? sim, ele foi publicado, ele foi psicografado na década de 90, SOS Família. E o livro Constelação Familiar, ele foi psicografado na noite de Natal de 2007, chamando Constelação Familiar. Portanto, Ah, Joana, ela sempre vem mostrando nas suas mensagens, se eu não me engano, final dos anos 80, início dos anos 90, né? Foi antes da produção da série psicológica. Então, mostra muito bem que Joana vem demonstrando que o problema da humanidade a internet está oscilando. é o relacionamento familiar. Percebeu? Então, Sim. é, ela tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E qual foi a resposta que os A espíritos deram? recrudescência, né? Do Recrudescência egoísmo, do não é? egoísmo. Do É. egoísmo. Então, então nós entendemos que a família, ela sempre será a família do passado, a família e a família do futuro. Então, há duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais, como a gente diz, e as famílias pelos laços corporais. Então, essas são as nossas considerações. Se alguém desejar acrescentar mais alguma coisa, mas eu entendo, Cíntia, que hoje Ô James, nós. está dizendo a data da primeira publicação, 2015, esse livro SOS Família? 2015? Olha, É, 2015? sim, Ah, é? Ah, então é. me enganei. Então, 2015, SOS Família? Está dizendo aqui que é Ah, data da primeira então, publicação, eu pensei 2015. que era um livro mais antigo. Mas então quer dizer que Constelação Familiar foi em 2007. Depois ela escreve SOS Família 2015. Enfim, então ela É, sempre teve preocupação em apresentar, através do Divaldo, a necessidade dos nossos fortalecimentos em família, não é? Não é? sim. E que ela vai Fortalecer os dizer que laços. uma das que é uma das questões primordial dentro dos laços da família,
que é a disciplina moral, não é? Na conduta dos parceiros, não é isso? Dos cônjuges ou não. Ela vai dizer aqui que é de relevante significado para a organização familiar, ensejando identificação de sentimentos entre os membros que a constituirão. Olha que interessante, não é? Sim. Eu, eu pediria licença a vocês para um relato breve. Eu nasci em 61, julho de 1961, Júlia. Cíntia, perdão. Portanto, eu vou É fazer 60 novinho. anos. 60 anos. É mais novo do que eu. Ah, pois é. Então, meu pai, se ele estivesse vivo, ele teria 95 anos. No dia Sim. 18 de abril, Cíntia, de 1957, quando se comemorava os 100 anos do Livro dos Espíritos, na Associação Comercial do Estado da Bahia, em Salvador, meu pai estava com 26 anos de idade. Em 1957, ele tinha 26 anos de idade. Divaldo, naquela época, também estava com 26 anos de idade. Divaldo hoje tem 94 anos. Seria a idade que meu pai teria se ele estivesse vivo. Mas naquela noite do dia 18 de abril de 57, quando Divaldo realizava a palestra em comemoração aos 100 anos do Livro dos Espíritos, meus amigos do Ivone Pereira, meu pai estava presente, assistindo a palestra de Divaldo. E eu não sabia. Eu só iria saber que meu pai, em 1957, já era espírita e estava na célebre palestra dos 100 anos através de uma fotografia que a Federação Espírita do Estado da Bahia identificou meu genitor, meu pai. E eu tomei conhecimento dessa foto. E na época me perguntaram o seguinte, uma companheira da federação, Cíntia, James, você nasceu em que ano? 61. Eu perguntaria a você, Cíntia, 1957 a 1961, quantos anos são? 4, né? 4 anos. Eu perguntaria a vocês, 4 anos antes de eu reencarnar, 4 anos antes de Cíntia reencarnar, 4 anos antes de Luciene Luciene. reencarnar, minha amiga Luciene Luciene. Novaes, por aonde andava Luciene 4 anos antes? Por aonde andava Maciel 4 anos antes de reencarnar? Quando eu vi aquela foto, minha amiga Luciene, E aí, Luciene, por onde você andava? 1957, meu pai na primeira fila do auditório, assistindo a palestra do jovem rapaz de 26 anos, que era Divaldo, e meu pai também tinha a Já mesma pensou? idade, 26 anos. E a minha amiga Uhum. Edinólia Peixinho me perguntou o seguinte, James, você é de 61, não? Eu disse, sou. E você tem ideia por onde você andava 4 anos antes? Eu respondi para ela que sim, que eu estava no mundo espiritual. Eu estava no mundo espiritual, mas fazendo o que, com quem e que circunstância nós nos encontrávamos 4 anos antes de reencarnar. E aí ela virou e disse assim, James, isso é apenas uma suposição. É bem provável que você, em espírito, já estava assistindo aquela palestra em espírito dos 100 anos do Livro dos Espíritos, ao lado do seu genitor, aquele que seria o seu genitor na Terra. Você já estava aprendendo com seu pai, que já estava encarnado, e você já estava se veiculando a ele espiritualmente para se tornar o seu filho primogênito e um futuro espírita. Isso acontece. Eu estou na cidade de Dias Dávila,
Sim. vizinho à cidade de Camaçari. Cledimilson, o meu amigo, presidente do Centro Espírita Pão e Luz, um jovem rapaz de 40 e poucos anos. Sua esposa, Sinira. Sinira engravidou de Cledimilson, ambos trabalhadores incansáveis do movimento espírita aqui de Camaçari. Durante o período de gestação de Sinira, quando eu saía de Salvador para fazer as palestras aqui em Camaçari, na cidade de Camaçari, Sinira sentava na primeira fila do auditório. Eu vi o terceiro mês da gestação de Sinira. O sexto mês da gestação de Sinira eu fiz palestra. No terceiro mês, no sexto mês de gestação de Sinira. No oitavo mês de gestação eu fiz uma palestra e Sinira estava presente, minha amiga Cíntia. E Heitor veio ao mundo. E eu comentava nas minhas palestras, esse espírito, esse bebezinho que está aí, ele está aprendendo sobre o espiritismo. Heitor veio ao mundo, era um menino. Ano Sim. passado, esse ano, Heitor está com 5 anos de idade. E o pai, Cledimilson, me disse o seguinte: James, quando Heitor soube que era você que queria fazer a live, ele pediu para fazer a prece inicial da sua live. E quando eu vi Heitor fazendo a prece aos 5 anos de idade, numa live, eu disse assim: olha como esse menino aprendeu. E essa criança tem uma afinidade espiritual muito grande comigo. Portanto, Tá vendo? você não acha que É, as gestantes que afinidade. estão no auditório, com aquele serzinho ali, aquele espírito que estão se vinculando aos pais biológicos, estão aprendendo. Portanto, meus amigos, essa criança que hoje está com 5 anos, Heitor, vai ser uma grande figura no futuro, sem sombra de dúvida. E eu encerraria, Cíntia, esse tema nosso. Uhum. Coincidentemente, o Sinira, esposa de Cledimilson, o nome dela é Sinira. E o nome dela é Sinira em homenagem, a mãe de Sinira botou esse nome na filha em homenagem à grande pedagoga por excelência que se chamava Sinira Pinto. E Sinira Pinto, que foi uma grande pedagoga espírita no Brasil, ela tinha uma frase magistral, e é essa frase que eu encerro as nossas reflexões. A humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim, Cíntia? A humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim? Portanto, o que essa pedagoga Sinira Pinto dizia, que é na formação do caráter da criança no lar, na família, que nós estamos projetando o futuro das famílias universais. A redenção da Uhum. humanidade se estabelece na construção de verdadeiros laços de família, que são as Sim. uniões fraternas e universais. Gratidão, James, muita você paz. falou, Luciene disse que é de 64, viu? Luciene disse que é de 64. James está oscilando um pouquinho, mas tá, conseguimos, né? Conseguimos chegar até o final. Quem quiser fazer alguma pergunta, né? Ainda tem um tempo. Quem quiser fazer alguma pergunta, Pode aproveite que a encerrar, gente ainda Cíntia. tem um tempinho. Eu não estou ouvindo. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu agradeço pelo convite, a nossa amiga, Você está me ouvindo, James? nossos companheiros do núcleo, Ele não está ouvindo. Ivone Pereira. Eu agradeço a todos, porque eu não estou ouvindo, eu vou me despedir, mas Eu estou lhe continuarei ouvindo. aqui, aguardando. Eu vou digitar aqui.
Eu estou ouvindo. Meu amigo Piedade, gratidão, Piedade. Não estou lhe ouvindo, não estou ouvindo Cíntia, não Pois eu estou estou lhe ouvindo nenhum ouvindo, de James. vocês. Então a gente tem que se Então a gente vai comunicar, ter que Piedade, pelo encerrar. Eu vou digitar pensamento. aqui, tá? Eu não estou ouvindo nada que vocês, que a minha amiga está falando. Mas gratidão a todos. Ou então eu tenho que sair e voltar de novo, Cíntia. Eu posso sair, faça a afirmação positiva ou não. Pode. Esperar aguardar ele entrar, né? Novamente. Ele disse que ia retornar. É, coisas da tecnologia, né, Luciene? Então a gente já pode encerrar. James, ele está solicitando para retornar. Agora eu estou ouvindo. Está me ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Eu acho que é sua conexão mesmo, porque tava todo mundo ouvindo, menos você. É, eu não, ficou em silêncio aqui, eu não ouvi. É questão de Obrigada, viu, James? tecnologia. Eu Obrigada que agradeço. pela disponibilidade de você estar Obrigado. com a gente. E agradecer a Eu todo que mundo que agradeço. entrou na live, mas a conexão ruim, mas conseguimos chegar até o final, né? Eu poderia mandar um beijo, um abraço para meus. Fazer igual quando você está em Pode alguma emissora de mandar. TV, né? Um beijo, um abraço ao nosso amigo Piedade que apareceu aí. Sim. A todos vocês, né? Você tem muitos Gratidão. amigos. Você Pode sabe, mandar abraço para os seus amigos aí. Você tem muitos a amigos que eu todos sei. os meus amigos, meus amigos de toda a Bahia, Piedade entrou aí que eu vi, a todos vocês aí do núcleo, Ivone Pereira, do Joana de Ângeles, eu tenho uma afinidade e simpatia muito grande por todos vocês. Não vejo a hora, minha amiga Luciene e Nunes, de diminuir essa pandemia para que a gente volte aí É, é em uma Paulo questão de Afonso. tempo. Eu estou precisando voltar aí para conhecer os trabalhos aí que o Marcel está desenvolvendo, passar um final de semana lá naquele espaço, É, espiritualização. Então, eu tenho certeza que nós é somos essa verdade. grande família universal. Não tenho dúvida disso, não é? Gratidão Sim. a todos. Gratidão também. Se você puder fazer a Um prece. abraço, Nunes. Klebe. Klebe Nunes. Ok, James, se você pode fazer a prece final agora. Você quer que eu faça? Sim. Se você Ah, puder fazer, a gente agradece. tá. E Senhor novamente, obrigada. Jesus, ok. Mestre Jesus, que possamos envolver os nossos irmãos, Piedade, Jarbas, Nunes, Luciene, a todos do núcleo, a todos que estão conectados por essa plataforma de comunicação. Sejamos eternamente gratos ao Criador da vida, ao Mestre Jesus, o nosso irmão maior, que tem formulado
a fórmula do amor, envolvendo-nos nesse campo de luz e fortalecendo-nos as nossas diretrizes para um mundo melhor. Gratidão, muita paz. Obrigado, minha amiga Cristiane. Obrigada. Obrigada, James. Obrigada a todo mundo que entrou. Que Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. E uma ótima semana para todos. Ok, obrigado.